Tem uma coisa que o Crollo nunca contou pra ninguém, uma coisa que mudou ele pra sempre. Antes da Trupe Fantasma existir, antes dos roubos, dos assassinatos, ele era só uma criança inocente que vivia junto com os amigos dele no meio do lixo da cidade de Meteoro. E foi ali, naquele lugar esquecido pelo mundo, que ele viu o que tem de pior nas pessoas. Uma cena que certamente nenhuma criança deveria ter visto. E um bilhete com uma mensagem que só ele sabia ler. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo e até hoje o Crollo guarda esse segredo. E se esse momento for a chave para entender não só os objetivos dele, mas quem ele realmente é e quem fez isso com ele? Eu sou a Marie, você tá no Hunter Talk e hoje eu vou te contar a história que pode mudar completamente a forma como você vê o líder da Trupe Fantasma. A partir do capítulo 395 de Hunter x Hunter, o Nobunaga relembra a infância que ele teve junto com a trupe na cidade de Meteoro. A gente começa vendo o Franklin, o Shaunark e o Crollo achando uma fita cassete no meio do lixo. Só que eles pegaram essa fita da área do Voguin e o Voguin começou a brigar pela fita e sim, o Voguin era bombado desde que ele era criança. Eles continuam brigando pela fita até que aparece o Finks e o Phaeton de moto e o Finks pede pro Crollo dar a fita pra eles. O Crollo, desde pequeno, era bem espertinho, ele já sabia que o Finks queria roubar a fita dele e não só ajudar. Aí ele deu uma fita de uma língua estrangeira no lugar da fita de ação que ele tinha achado. Depois disso, o Crollo foi para uma igreja com a fita que ele tinha achado em mãos e um padre recebeu ele e ele comentou com esse padre sobre ter mais túmulos pequenos lá fora. Estava acontecendo uma onda de sequestros infantis por Meteoro. A cidade de Meteoro tecnicamente não existe. Logo, as pessoas que moram lá tecnicamente não existem também. E como que você vai ser preso se você cometer um crime contra uma pessoa que não existe? E por isso os habitantes de Meteoro eram alvos de pessoas muito maldosas. Nessa época, Meteoro não tinha proteção da máfia ainda, a gente vai ver isso acontecer ao longo desse vídeo. Então, centenas de crianças morriam todos os anos. Depois que ele teve essa conversa com o padre, o Crollo foi para uma sala de projeção que tinha nessa igreja e ali ele encontrou a Pakunoda. Ele assistiu um pouco dessa fita com ela e eles viram que era sobre os Rangers da limpeza. E a Pakunoda queria muito que as outras crianças assistissem também, mesmo que fosse em outra língua. Só que o Crollo entendia aquela língua e aí ele teve uma ideia de dublar as falas por cima para todo mundo poder entender quando for assistir. Eles combinaram que a Pakunoda, a Sarasa e a Sheila iam dublar todas as meninas e o Crollo ia dublar todos os outros personagens. A Sheila aparece com um livro que se chama Dino Hunter. Era um livro que, segundo ela, todo aspirante a Hunter deveria ter e ela andava com esse livro pra cima e pra baixo e, por conta desse livro, ela queria ser uma Hunter profissional. A Sheila e esse livro dela vão aparecer no passado do Kurapika também, mas eu não vou entrar muito em detalhes porque o próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. Bom, o Crollo fez um roteiro para as meninas dublarem e quando o Crollo entrega o roteiro para as meninas, corta a cena para uma van preta com algumas crianças dentro e eram esses os bandidos que estavam sequestrando as crianças de Meteoro. No próximo capítulo já começa o evento em que o Crollo ia mostrar para todas as crianças um dos episódios que eles dublaram. Tava um clima de festa super legal e apesar de alguns problemas técnicos com o áudio, o Crollo e as meninas dublaram no palco mesmo com um microfone. Todo mundo achou o Crollo incrível por conseguir dublar vários personagens e realmente ele arrasou bastante nessa. Ele conseguiu deixar até o Voguin feliz, que antes estava bravo por ele ter roubado a fita. E eu só preciso aproveitar para falar aqui que o Ranger Vermelho é igualzinho o Gon, né? Bom, depois dessa apresentação, as outras crianças queriam dublar mais personagens. Aí eles ensaiaram para fazer o próximo episódio e tava todo mundo muito feliz por eles estarem fazendo uma coisa tão diferente e que fazia as outras crianças muito felizes também. Mas essa alegria vai durar pouco. A Sarasa queria surpreender todo mundo. Ela queria achar mais fitas desses Rangers da limpeza. E ela usou a brecha de ser o dia de ela levar o lixo pra fora para poder ir procurar. Ela acabou indo mais longe do que era para ela ir, por conta daquela onda de sequestros que estava acontecendo na cidade de Meteoro. Bem nessa hora, a gente vê um cara naquela van dizendo que já tinha batido a cota do dia, que pagar o governo não era mais um problema e que eles podiam pegar mais uma criança
por diversão. Depois disso, no dia seguinte, estava todo mundo pronto para se apresentar em mais um show, mas a Sarasa não chegava e ninguém mais tinha visto ela desde o dia anterior. O Crollo avisou para todo mundo da plateia que a Sarasa tinha sumido e as crianças da plateia ofereceram até ajuda para procurar ela. Eles pegaram a moto do Finks e foram lá procurar. Eles acharam no meio da floresta um saco preto e um bilhete pendurado numa árvore. Ninguém sabia ler aquela língua além do Crollo. Quando o Crollo abriu o saco, estava a Sarasa dentro desse saco, com mais um bilhete pregado na cabeça dela. O Voguin pergunta o que estava escrito, mas o Crollo disse que vai levar essas palavras pro túmulo dele. Esse é um dos maiores mistérios de Hunter x Hunter e talvez a gente nunca saiba o que realmente estava escrito naquele bilhete. E vocês já vão entender por que talvez a gente nunca vai saber disso. Todas as crianças ficaram transtornadas com essa situação, mas eles levaram a Sarasa para fazer um velório decente. Uma moça chamada Renko reconstruiu a Sarasa usando NEM. A Mati se interessou nessa habilidade e já mostrou o potencial dela, perguntando se essa habilidade da Renko tinha a ver com o brilho que tinha em volta dela. Pois é, a Mati conseguia enxergar a aura mesmo sem ter aprendido NEM. Depois do velório, o Crollo pediu para eles esperarem 3 anos e disse que nesse tempo ele seria capaz de resolver tudo isso. Ele explicou que a tecnologia estava avançando, que seria possível descobrir muitas informações sobre todo mundo daqui 3 anos. Ele disse que a cena do crime provavelmente tinha uma mensagem escondida e que talvez quem tinha feito isso com a Sarasa acabou gravando tudo que eles fizeram. O Crollo queria fazer um plano para que os criminosos, como os que sequestraram a Sarasa, se sentissem confortáveis com o povo de Meteoro. Ele queria manter esses inimigos por perto para encontrar esses que sequestravam as crianças. E foi justamente depois desse tempo que a máfia se tornou amiga de Meteoro. Meteoro começou a fornecer soldados para a máfia em troca de proteção. Nessa reunião, todo mundo concordou com o Crollo e eles garantiram que isso nunca mais ia acontecer. E todas as crianças que estavam lá, o Finks, Phaeton, Pakunoda, Shaunark, Franklin, Mati, Nobunaga, Uvo e Crollo se juntaram para fazer isso acontecer. Durante essa conversa, a gente vê a Sheila saindo dali bem triste. Ela provavelmente não concordava com o que eles estavam falando, e faz sentido porque ela quer ser uma Hunter profissional. Os ensinamentos do livro que ela carregava com certeza não condiziam com o plano do Crollo. Bom, o Crollo diz que vai passar a vida como um vilão, que vai matar muita gente porque não acredita que criminosos assim vão se arrepender algum dia do que eles fizeram. Ele jurou que os bandidos não iam se aproximar de Meteoro de novo. Agora, quem ia se aproximar deles era a trupe. Inicialmente, o Crollo queria que o Uvo fosse o líder do grupo deles, mas o Uvo e todos os outros queriam que o Crollo fosse o líder. E assim, a trupe fantasma foi formada. No final, a máfia realmente parou de atormentar Meteoro por conta desse tratado em que eram oferecidas pessoas de Meteoro como soldados para a máfia em troca da proteção da cidade de Meteoro. Com essa história, a gente pode entender que o Crollo é quem ele é hoje porque ele cansou de ver ele e os companheiros dele sendo tratados como lixo e como objeto. Mas a forma que ele resolveu isso foi se aproximando dessas pessoas que fizeram mal para eles, deixando o Meteoro ser um ambiente confortável para a máfia. E ele acabou fazendo coisas até parecidas, porque vamos lembrar que o Crollo não ia hesitar nem um pouco em matar 2 crianças que eram o Gon e o Killua. No final, já que tiraram algo dele, ele vai tirar tudo de todo mundo também. Tem uma pergunta que o Gon faz pro Crollo, que é: por que vocês fazem mal para aqueles que não têm nada a ver com vocês? Depois dessa pergunta, o Crollo ficou super pensativo e ele até falou: será que essa é a chave para me compreender? E realmente é, porque o Crollo tem uma tendência de replicar aquilo que fizeram com eles. Fizeram mal para Sarasa, que não tinha nada a ver com máfia, era só uma
uma criança inocente, e agora o Crollo também acaba machucando, matando, fazendo coisas muito ruins com pessoas que não têm nada a ver com o trauma dele. Então o Crollo tendeu a replicar aquilo que fizeram com ele, enquanto a Sheila, por exemplo, não concordou com isso. Ela quis fazer as coisas de uma maneira diferente. Ela queria se tornar um Hunter e não se aproximar da máfia para se vingar da máfia. As referências do Crollo são muito claras. Ele vivia em uma igreja e hoje as roupas dele, os acessórios e até uma habilidade dele tem a ver com a igreja. A habilidade do sol e da lua dele veio desse padre que cuidava dele quando ele era criança. E a gente até pode perceber que as ilustrações do sol que tem na igreja é a mesma ilustração que tem na habilidade dele. E lembra daquele cara que apareceu na van, dizendo que ia pegar mais uma criança só por diversão? A gente descobre quem ele é no capítulo 405. O Crollo estava no navio baleia e ele estava de costas para um telão que relembrava a morte do senhor Lisnort, que aconteceu há 10 anos atrás, do arco da Guerra de Sucessão. Quem matou ele não foi encontrado, mas provavelmente foi o Crollo. O Lisnort era um fundador de uma ONG chamada Mama Help, o futuro das crianças. Na notícia dizia que era uma ONG que cuidava de crianças desfavorecidas. Essa notícia estava prestigiando as conquistas que o Lisnort conseguiu ao ajudar tantas crianças. Seria lindo se não fosse ele que tivesse sequestrado e matado várias crianças em Meteoro. Quando o Crollo ouve essa notícia, ele pensa: pelo visto, ser filantropo não te salva de uma morte trágica. Me racho de rir vendo esse povo que engole tudo aquilo que vê na TV, notícias e redes sociais sem questionar nada. Pelo visto, o Crollo conseguiu a vingança contra o homem que matou a Sarasa e é chocante saber que ele era dono de uma ONG que ajudava crianças. Então, como o Crollo provavelmente já se vingou desse cara, a gente pode nunca saber o que realmente estava escrito nesse bilhete da Sarasa. E falando do Crollo de agora, o que será que ele tá tentando fazer ligando para a alma gêmea dele? Ele roubou uma habilidade que chama Love Deal 6700, o telefonema sinistro. Ele tá tentando ligar para uma pessoa desde a Arena Celestial, mas ele não conseguiu encontrar ela lá. Essa pessoa tá no navio, mas em algum dos andares de cima do que ele tá, sendo que agora ele tá no nível 3, então essa pessoa tá ou no nível 2 ou no nível 1. Mas como ele já planeja subir pro nível 1 mesmo, ele não vai ter que mudar muito a rota dele. E ele quer subir pro nível 1 para roubar os tesouros que tem ali. Ele quer roubar o jarro do ovo, uma estátua que chama o Iluminado Meditador e a lâmina do Bom Presságio. Bom, vamos lá para os possíveis porquês de tudo isso. A gente acabou de descobrir que para o Crollo roubar certas habilidades muito fortes, antes das condições normais para roubar uma habilidade, ele precisa primeiro roubar algum tesouro de nível nacional. Isso já leva a gente a pensar que a pessoa que ele está procurando é o dono dessa habilidade forte que ele precisa para se preparar contra o Hisoka. Inclusive, o Crollo tá com medo de trombar o Hisoka antes de conseguir roubar essa tal habilidade que ele tanto quer. E vai ficar realmente bem apertado, porque antes ele vai precisar roubar esses tesouros, que são uma exigência bem grande. Inclusive, uma das dúvidas mais importantes que pode revirar o arco inteiro da Guerra de Sucessão é uma frase que o Crollo fala. O Crollo diz assim: os tesouros imperiais são as principais engrenagens por trás da Guerra de Sucessão, gerando um Nen poderosíssimo. Ele é responsável por manter a prosperidade de ambos, a Guerra de Sucessão e principalmente o próprio Império de Kakin. Ou seja, se o Crollo conseguir roubar esses tesouros, ele pode acabar com a Guerra de Sucessão e pode inclusive acabar com o Império de Kakin. E por ser uma exigência tão grande assim, roubar 3 tesouros do primeiro nível do navio baleia, onde tem uma guarda super forte, cumprir essa condição pode fazer o livro dele evoluir, assim como já evoluiu na Arena Celestial, que ele apareceu com um marcador de páginas. Então o Crollo tá procurando evoluir o livro dele e roubar uma habilidade muito forte que vai ser essencial para lutar contra o Hisoka. Por serem todas tarefas muito difíceis e ele saber que ele pode morrer mesmo durante toda essa situação, ele tem um plano, só que a gente ainda não sabe qual que é esse plano B dele. E o pior de tudo é que quando a gente vê que o Crollo tá se empenhando tanto para se preparar contra o Hisoka, a gente vê a importância que os amigos têm pro Crollo.
mesmo ele e a trupe sendo quem são, eles ainda não são desprovidos de sentimento. Querendo ou não, o Chrollo compartilhou uma vida inteira com alguns membros que já se foram, como a Pakunoda, o Uvo e o Shaunark. A Melody já comprovou pra gente que o Chrollo não se importa em morrer ou não, então essa situação não é só sobre sobrevivência, é porque o Hisoka passou de todos os limites com o Chrollo mesmo. O Hisoka jurou matar todas as aranhas, além de já ter matado algumas. E pro Chrollo, mexer com ele é uma coisa, mas mexer com os amigos dele vira outra coisa completamente diferente. Infelizmente, pra gente sanar essas dúvidas sobre quem é essa pessoa que ele tá procurando, será que ele vai conseguir roubar os tesouros? Se ele roubar os tesouros, o que vai acontecer com o Império de Kakin? O que vai acontecer com a Guerra de Sucessão? Qual é a habilidade que ele quer? Qual é o plano B dele? Nem tem dedo mais pra eu colocar aqui. São muitas dúvidas que a gente só vai saber se o Togashi contar pra gente. Mas enquanto a gente não sabe nada ainda sobre tudo isso que tá acontecendo, deixa suas teorias aqui nos comentários. Vamos discutir um pouco sobre isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, deixa o seu like pra fortalecer o canal. E se você quer ver mais vídeos sobre Hunter x Hunter, se inscreve aqui no Hunter Talk. Beijinhos!